Olá, pessoal do Jornal Interativo, estamos aqui, como semanalmente a gente faz, gravando um vídeo sobre as notícias mais importantes da semana. No terreno esportivo, sem dúvida nenhuma, o que mais repercutiu em Dracena foi o nosso empate, o empate da Tempersul contra o Corinthians na última terça-feira. Um empate que pode ter mudado o rumo da classificação e dar uma classificação para a equipe dracenense e para a próxima fase da competição. Aproveitando o gancho, nós também temos que falar sobre a Secretaria de Esportes, a participação nos Joguinhos Abertos do Interior, como preparação das nossas equipes para os jogos regionais. Que não foi boa, viu, Zé? E também tem mais uma notícia que está repercutindo bastante, que é o trabalho que a Defesa Civil fez na distribuição de roupas, mantimentos e de telhas para as famílias que foram afetadas pela chuva de granizo há 15 dias atrás. Tá certo. Vamos começar pelo Tempersul. Você acha? Eu acho importante pode porque ser. Foi uma notícia positiva. Zé, eu gosto muito desse negócio de tabu. É uma coisa interessante que parece que não existe, mas ela realmente existe. No meio esportivo existe. É, no meio esportivo. E eu acabei ficando convencido de que a equipe de Dracena, Tempersul, ela se dá muito bem quando joga no Parque São Jorge, que é o ginásio do Corinthians. É a segunda vez que joga lá e a segunda vez que faz uma grande partida. O ano passado, quando jogou lá também no Parque São Jorge, foi uma partida dupla que teve uma transmissão pelo Sport TV, e naquele dia, por muito pouco, a equipe dracenense não ganhou do time do Falcão. Perdeu por 2-1 quando faltava apenas 9 segundos. Quando faltavam 7 segundos, a equipe dracenense perdeu um gol sem goleiro, naquele chamado, quando o técnico adversário coloca o goleiro linha, e eles expuseram o gol adversário, o adversário expôs o gol sem goleiro, e o Rica acabou perdendo. Dracena volta lá esse ano. As perspectivas não eram boas, não é? O Corinthians é o time que foi campeão do ano passado, já havia ganhado aqui em Dracena por 5-1. Dracena foi lá, fez um grande jogo, empatou por 3-3 e até que poderia ter ganhado o jogo, José. É importante dizer que também, quando o Corinthians veio jogar aqui, transmissão do Jornal Interativo, nós entendemos que o que pesou aquele dia foi uma estreia em casa, vindo de uma derrota para o Pulo do Gato lá em Campinas, e a responsabilidade de tentar reverter uma situação incômoda. Mas nós perdemos muito gol aqui também. Né? E jogando contra a equipe reserva do Corinthians. Sub-20, né? Sub-20. Não veio nenhum titular. E agora, lá em São Paulo... Todos os titulares. Vander Carioca, todo mundo. O Corinthians jogou com força máxima. Seleção brasileira. Todos os jogadores que vestem a camisa da seleção brasileira. E até, Zé, o Corinthians está um pouco pressionado na tabela. Porque quando se imaginava que ao final do primeiro turno o Corinthians tivesse disparado da classificação, tivesse ali com seus 23, 24 pontos, tomado pontos de Pulo do Gato, de Taubaté, de Ioca, não foi o que aconteceu. A única equipe que busca uma classificação que o Corinthians conseguiu vencer foi a equipe dracenense aqui por 5-1. Do resto, todo acabou empatando. Empatou com um, tirou um pontinho do outro. E nesse jogo aí, o Corinthians já tinha anunciado em seu site oficial de que a partir de agora ia jogar com força máxima porque não podia brincar com a classificação. E o Corinthians agora empatou com a equipe dracenense, querendo ganhar o jogo. E não está confortável na tabela. O Pulo do Gato e o Taubaté dispararam na liderança, estão com 18 pontos. O Corinthians fica com 16. O Ioca e Dracena com 14 no fecho da segunda rodada do segundo turno. E o que eu estou imaginando, Zé, até coloquei no Jornal Online essa semana, numa matéria, de que, na minha opinião, Dracena e Ioca vão disputar uma classificação. Porque, na minha opinião, Pulo do Gato tem alguns jogos fáceis, o Taubaté também, e vão disparar. O Corinthians, pela força da camisa, não é possível que vai continuar tropeçando, e a partir de agora não pode tropeçar mais, também busca a classificação. E Dracena e Ioca, que tem 14 pontos ganhos, as duas estão na 5ª colocação. O Ioca está na frente, na 4ª colocação, apenas por uma questão de saldo de gols. E é pequena. Acontece, Zé, que Ioca e Dracena vão fazer um confronto entre si. E o jogo é aqui em Dracena no próximo dia 23. Importante a presença da torcida, então. É por isso que eu quero falar muito sobre isso daqui até dia 23, porque o ginásio de esportes Alor Ferrari, no João Vendramini, precisa ser um caldeirão. Deve estar lotado e tem que ter um caldeirão ali dentro, empurrando a equipe dracenense. Que nós fizemos aqui um grande jogo contra a equipe do Taubaté,
não é? Fizemos um grande jogo aqui contra a equipe do Pulo do Gato, cedemos o empate apenas nos segundos minutos finais, e contra o Ioca é o chamado jogo de vida ou morte. É aquele chamado jogo de 6 pontos. Ganhou, vai brigar por uma classificação sem depender de ninguém. Empatou, complica, perdeu, tá fora. Tá bom, vamos mudar então de assunto, já que o futebol de salão está dentro de um esquema bastante positivo, numa onda positiva, vamos surfar nessa onda e vamos falar de uma coisa que não está agradando muito, que é a Secretaria de Esportes de Dracena, que não tem, né? Até agora, nenhum presidente, não tem secretário, não tem nenhum programa esportivo, não tem absolutamente nada até agora. E teve uma participação pífia na disputa dos Joguinhos Abertos Interior, inclusive parece que teve que buscar atleta em São Paulo para competir no vôlei de praia e perdeu. De quadra também. E de quadra também, e teve despesa, nós não temos escolinha, não temos representante, não temos absolutamente nada, vítima de um trabalho de anos anteriores, que o resultado é isso aí. Ô Zé, eu coloquei a participação dos Joguinhos Abertos do Interior como vexatório, né? Foi uma participação horrível. Tanto que eu coloquei no Facebook, aí também no Jornal Online, de que nós não temos uma só equipe classificada para a próxima fase da competição. Todo mundo tem, Oswaldo Cruz tem, Junqueirópolis vai levar o basquete masculino, Tupi Paulista vai levar o vôlei masculino, todo mundo vai ter. Dracena, a única grande cidade da região, porque Dracena é a segunda melhor cidade em população, em arrecadação, tudo, só perde para Presidente Prudente, e nós não temos nenhum representante. A participação foi horrível, Zé, mas eu quero destacar que o futebol nunca tinha acontecido isso. Nosso futebol, na primeira participação, foi contra o Panorama. Perdemos aqui no Irispinardi por 8-0. Isso não pode acontecer. Eu acho que tem muita coisa para ser mudada e precisa que as pessoas tenham a humildade de entender que essas críticas são fecundas no sentido de que pode provocar uma mudança. Tem que ter a crítica para o sujeito sair da zona de conforto. Está muito confortável. O prefeito Juliano está insistindo desde não sei quando aí na nomeação do Dedê e não conseguiram. Mas eu tenho algumas notícias assim, eu acredito até que nos próximos dias vai ter uma novidade aí. Que bom. E o Dedê deve voltar a ser o secretário, se você quiser saber. Que bom. Estou dando em primeira mão que aqui. Bom, que isso, bom. Eu acho que vai ser um ponto muito importante para a reformulação do esporte dracenense. Zé, desde janeiro, quando o Dedê foi indicado, eu sempre disse que o Dedê seria a grande solução. Ele tem toda a capacidade para ser um bom secretário, mas tem que ser secretário. Não pode ser secretário. Não pode ser secretário. Voluntário. Não pode ser voluntário. Não pode ser de plantão. Tem que ser o secretário. Tem que ter atitude e poder de secretário. Eu vou me aprofundar nessa semana, Zé, em um assunto que é muito mais para ajudar do que para criticar. Eu recebi uma denúncia de várias modalidades esportivas da Secretaria de Esportes de que está faltando material esportivo. Aí eu fui acompanhar o treino do TIM, de surpresa, o TIM não me chamou, nada, não condenem o TIM, porque foi uma coisa absolutamente minha, que eu fui lá ver para aliás, isso aí é muito bom você falar isso aí. Os vereadores, por exemplo, têm uma comissão que estão vendo os loteamentos. Devia também ver se as equipes que a Secretaria mantém, se elas estão treinando, se tem justificativa. Se tem material esportivo, porque não tem. Se você vê, Zé, você foi professor de educação física, eu também, se você vê a bola que o time está treinando a garotada, é uma coisa simplesmente ridícula. Tá? Ela virou muito mais um capotão do que uma bola em condições de treinar a garotada de 7 a 10 anos, que é o que eu vi ontem lá no ginásio de esportes. Me parece que as coisas não andam bem também lá pelo lado do Irispinardi. Até hoje, desde janeiro, não foi feita a compra de uma única bola, a não ser para o futebol de salão de férias, para dar para as escolinhas para que eles possam treinar. Isso é um absurdo. E as escolinhas só funcionam se tiver um bom técnico e um material esportivo. Não tem colete, não tem bola, não tem absolutamente nada. Mas não foi feita a licitação, então tem que ser feita. A licitação é meio complicada. Nós estamos com 5 meses. E outra coisa, tem muita coisa que eu acredito piamente que pode ser feito com a colaboração da sociedade. Claro. Então você vai numa empresa, pede um patrocínio de um colete, você consegue resolver, com boa vontade, claro. Você consegue resolver. Os coletes têm que ser patrocinados. Com certeza. Tá bom? A última coisa que a gente ia falar é com relação à defesa civil. Nós tivemos um
problema aqui com a chuva de granizo há 15 dias atrás. A sociedade se organizou rapidamente no sentido de destinar alimentos, roupas, e a prefeitura tem uma defesa civil e dentro do orçamento da prefeitura tem uma verba para compra de material. Eu acho que demorou muito, tanto é que o vereador Pedro Trabuco fez uma crítica muito violenta até segunda-feira, que as famílias estão recebendo 5 cestas básicas, mas não tem um teto porque a telha não tem telha. Estão esperando chegar essa telha. E eu acredito que essas telhas já estejam compradas, tá? E deve começar a ser distribuída na próxima semana agora. Mas precisa acontecer. E com relação à distribuição dos produtos alimentícios, na lista da Secretaria de Promoção Social, algumas famílias não poderiam estar ali solicitando alimento, porque são famílias que têm carro, têm casa própria e parece que tem salário, precisa ter um trabalho, um pente fino, uma operação pente fino para tirar e mandar para quem eles querem. Não estou culpando a prefeitura, não. Eu acho que isso aí é um trabalho emergencial, mas precisa ser feito. Eu condeno, sim, as pessoas de má índole, de má fé, que querem se aproveitar de uma situação para receber um benefício, que é a doação do coração do povo de Dracena. E também com relação à distribuição de roupas, nós tivemos vários voluntários, trabalharam junto com o funcionário da prefeitura, que não mediram esforço, fizeram um trabalho sensacional na arrecadação nos primeiros dias. Tanto é que no segundo dia já tinha recebido muito material. Tá? Sobrou o material. Na verdade, a chuva molhou a roupa das pessoas, mas não estragou. Então as pessoas hoje estão recebendo um material doado pelo povo de Dracena, mas nós fizemos um vídeo nos últimos dias, que está bombando na internet, mostrando o descaso que esse material está jogado no chão. E não tem controle, não tem nada. Então eu acredito que faltou um pouquinho de organização e que a Defesa Civil precisa se organizar nesse sentido. Zé, em relação a esse vídeo aí, eu vou dar um depoimento meu como cidadão, não como colaborador do Jornal Interativo, mas como cidadão. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei chocado pelo seguinte: na noite do ocorrido, no fatídico, como diz o prefeito, 19 de abril, de maio, na minha casa, nós começamos a ver pela internet e ninguém precisa fazer propaganda de que colabora. Sim. Tanto que eu não fiz, ninguém faz. Eu não fiz a propaganda, mas eu vou só dar um depoimento meu agora como cidadão. Naquela noite, nos juntamos ali na minha casa, a gente mora todos muito próximos, eu e minhas 2 filhas, meus 2 genros. Nos juntamos, naquele momento de emoção, começamos a juntar as coisas, colchão, a minha esposa foi no guarda-roupa e começou a tirar algumas roupas que já de uso, claro, não havia nem condições de dar novas naquele momento, e pega o cobertor, minha filha pega um colchão, eu pego um colchão solteiro meu que estava por lá, e pega a roupa, e pega cobertor, e pega edredom, juntamos todos. Minhas filhas até falam assim: pai, você leva? Eu falei: não vou levar. Não vou levar porque eu não quero me expor, não quero chegar lá e falar: foi você que levou. Sim. Então, os meus 2 genros pegaram e levaram. Quando voltaram, disseram que estava lotado, uma fila enorme, se comoveram e tudo mais. Naquele vídeo, Zé, o que eu fiquei chocado pelo seguinte: será que aquele material todo que eu mandei, chinelo, um calçado, roupa, blusa, calça, será que está naquele meio do vídeo? Isso é que me chocou. Será que o meu sacrifício foi em vão e até hoje não foi distribuído para quem precisa? Tinha muito material. Tinha muito material e... Isso tem que ser catalogado. Não estava catalogado nada. Tem que ser catalogado. Eles catalogaram lá no primeiro momento, mas depois que do primeiro impacto as pessoas receberam e tal, eu acho que sobrou material e esse material tinha que ser... guardado para depois atender. Mas não da forma como está lá, Zé. Não. Agora, o tiro de guerra, por exemplo, é um órgão de servidão. Eles servem.
Por que não convoca o tiro de guerra? Convoca o tiro de guerra vai lá durante a semana toda. A semana passada nós tivemos uma semana sem aula. Por que os professores que ficaram sem aula não foram convocados para ir fazer, para catalogar, para separar blusa infantil, calça de homem, calça de mulher, edredom, colchão? Mas isso aí eu falo o seguinte, é questão de defesa civil. A defesa civil da Dracena, nós não estamos acostumados com isso. No Japão, por exemplo, qualquer criança, qualquer pessoa no Japão sabe que se for acontecer um tremor de terra e for ter um abalo sísmico e tiver que recuar, todo mundo sair, evacuar o prédio, em questão de 2 minutos está todo mundo no abrigo. Eles treinam para isso. Aqui em Dracena não. E eu estou preocupado com isso, que no Diário da Província que nós fizemos ontem, estou falando sobre os incêndios. Será que tem treinamento para todos esses prédios aqui, comerciais, residenciais? A gente vê de vez em quando o Corpo Bombeiro fazer isso. Mas será que a população está preparada para isso? Os moradores, os funcionários de escritórios... Com certeza não. Precisava ter mais isso aí constantemente, pelo menos uma vez por ano. E isso aí não é outra coisa senão ter organização prévia. Uma vez, logo que o Corpo Bombeiro de Dracena veio para cá, ele estava ainda começando a conhecer o que tinha na cidade, não tinha nem equipamento, não tinha carro-bomba, não tinha nada. Pegou fogo numa fábrica de colchão que tinha aqui na Roosevelt, bem em frente da Casa Pernambucana. E acabou a água, era um caminhãozinho pipa lá, pequenininho, acabou a água. E depois que veio o reforço, tal, que eles descobriram que em frente tinha um hidrômetro na calçada da Casa Pernambucana. Isso a gente teve a oportunidade de conversar, houve uma crítica, os bombeiros reconheceram que precisava fazer um levantamento muito mais rápido. Hoje deve estar tudo cadastrado, tudo certinho, tudo organizado, mas é preciso haver treinamento. Claro. Bom, eu acho que os notícias mais importantes da semana nós conseguimos aqui rapidamente esmiuçar e a gente fica mais uma vez na companhia de vocês para qualquer eventual troca de informações, crítica, elogio. O Jornal Interativo é para isso. Muito obrigado e até a semana que vem. Abraço.